a primeira vez que eu ando com uma igreja, né? E trago o abraço do conselho, trago o abraço do pastor a todos os irmãos. E agradeço ao pastor por estar aqui e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Sem dúvida alguma, é um privilégio poder fazer isso. É um privilégio poder dizer: Senhor, Tu nos desse a oportunidade de, além de conhecer a Tua lei, além de conhecer a Tua palavra, podermos compartilhar dela com as outras pessoas, de forma que a mesma que nós experimentamos, ela também é manifesta, ela também é compartilhada com o meu próximo. Que o Senhor essa noite possa falar aos nossos corações. Eu queria convidar a igreja a abrir o livro de Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo 2. É o texto que nós estaremos meditando nessa noite. Mas antes, eu queria ler um versículo que tem lá em Levítico, mas no capítulo 26, versículo 11, que diz assim: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos sereis por Deus, e vós me sereis por povo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite, e exaltado e engrandecido seja teu santo nome, porque tu és um Deus grande e poderoso, digno de ser louvado, e a honra, a glória e a majestade só pertencem a ti. Nós nos reunimos nessa noite, Senhor, no dia em que o Senhor separou para que nós te cultuássemos com mais intensidade. Nós nos reunimos para celebrar a tua majestade, a tua glória, o teu poder, a tua grandeza em ter feito todas as coisas e em ter separado as nossas vidas para serem santas, como um louvor que sobe, um aroma agradável ao Senhor. Eu quero te pedir essa noite que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito abra o nosso entendimento e ilumine o nosso ser, e que nós venhamos ser profundamente impactados e transformados pelo poder da tua palavra. Que haja na tua igreja, no meio do teu povo, um despertar espiritual, um quebrantamento e ao mesmo tempo um crescimento a partir daquilo que o Senhor tem para tratar conosco essa noite. Deus maravilhoso, nós precisamos que o Senhor opere no nosso meio, vá além das nossas forças, supere as nossas limitações, fazendo grandes coisas no nosso meio, para que nós venhamos anunciar grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Recebe a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. O livro do Levítico talvez seja um dos livros mais difíceis de se pregar, acho que juntamente com Números e Apocalipse, porque ele é um pouco antigo demais para os nossos tempos, se assim podemos dizer. A linguagem dele parece ser uma linguagem que ficou para um povo em um período muito distante. E aí você começa a estudar o livro e parece que está muito distante daquilo que nós entendemos e daquilo que nós compreendemos acerca do mundo. E quando você olha o sistema sacrificial que existe dentro do livro de Levítico, você começa a dizer: não, mas isso aqui já foi cumprido em Cristo. Isso aqui não precisa ser mais repetido. E realmente Cristo consumou todas as coisas. Mas o fato disso ter sido consumado em Cristo não significa dizer que o livro do Levítico não traz para nós ensinamentos valiosos e os princípios, eles não se perderam. Pelo contrário, eles permanecem agora mais vivos e fortes do que nunca. E é sobre isso que nós iremos tratar no livro do Levítico. Se você for estudar o livro, você vai ver que o livro do Levítico é uma conclamação, é um chamado para que as pessoas mantenham comunhão com Deus, se relacionem com Deus. E o capítulo 26, versículos 11 e 12, deixa isso muito claro. Ele na verdade, ele resume todo o objetivo do livro. É um desejo em que Deus esteja presente no nosso meio, seja o nosso Deus, nós sejamos os seus servos, e Ele venha então a ser adorado nas nossas vidas, e Ele venha a fazer parte das nossas vidas. A presença de Deus é fundamental para a sobrevivência do povo de Deus. E
Deus estabeleceu isso no livro de Levítico. E mostrou isso no livro. Que não tem como o povo se manter firme, não tem como o povo se manter caminhando nos caminhos do Senhor, sem a presença constante dele no seu meio. E aí você começa a ler o livro de Levítico e começa a verificar uma série de sacrifícios. Sacrifícios para todo tipo de pecado. E ele inicia logo com as ofertas de sacrifícios que tinham como objetivo a expiação pelo pecado. E nós sabemos que Cristo é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, que estabelece a nova aliança feita no seu sangue conosco, entre Deus e os homens, de maneira que esse sacrifício perfeito, ele agora está sobre nós, e nós temos agora livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Mas a questão é, e os princípios lá do Levítico devem ou não ser observados? O que é que Deus ainda ensina para nós com um livro tão rico, tão precioso como esse, onde Deus começa a tratar sobre santidade? Porque o livro de Levítico, do capítulo 1 até o seu último capítulo, ele vai tratar com foco na santidade, santidade sem a qual ninguém verá a Deus. E nós precisamos entender, então, que dessa forma, ele é um livro altamente atual para os nossos dias. Ele fala para nós hoje muitas coisas. E eu queria que você agora se detesse comigo no texto, a partir do versículo 1, capítulo 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscoroeões asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares cozida na caçola, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, faceais de flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de oferta queimada ao Senhor. Nós vamos nos deter agora do versículo 11 ao versículo 13. Diz assim: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor será com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão o cheiro suave. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus, ou o sal da aliança do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Parece que ao ler esse texto, você diz: meu Deus, quanto tempo se passou, isso está tão distante nos dias de hoje, fica um negócio meio sem conexão. Mas eu quero trazer você para dentro do texto, e ao mesmo tempo eu quero fazer com que o texto comunique a nós nos dias de hoje. E se você parar para pensar, Deus estabeleceu o sacrifício como parte primordial para a remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E em Cristo isso foi feito, de maneira que todos os nossos pecados foram perdoados, porque por meio do sangue de Jesus Cristo, nós agora fomos lavados e remidos. E isso acontecia no Antigo Testamento como símbolo daquele sacrifício que haveria de vir, dia após dia e ano após ano. Os sacerdotes entravam diante de Deus e sacrificavam animais que as pessoas traziam
temos isso hoje em dia. Nós temos a convicção de que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele nos purificou de todo pecado e injustiça. E nós temos agora então os nossos pecados perdoados, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E assim nós temos livre acesso a Deus. Porém, as ofertas de manjares, assim como as ofertas de sacrifício, eram ofertas voluntárias e tinham como objetivo trazer para Deus uma oferta de gratidão. O objetivo final das ofertas de manjares, o propósito das ofertas era dizer: Senhor, eis aqui a expressão da minha gratidão, que eu tiro dos meus recursos, que eu tiro da minha mesa, que eu tiro da minha seara, da flor de farinha, que era muito mais cara do que a flor de trigo, certo? Porque a farinha é feita de cevada, perdão. Então, a farinha feita do trigo era muito mais cara. Eu tiro ela do meu sustento, eu tiro ela da boca dos meus filhos e eu sacrifico a Ti, Senhor. Eu ofereço ela a Ti, eu entrego ela a Ti para ser queimada e ela subir com um aroma suave e agradável ao Senhor. Mas a pergunta é: o que é que isso tem a ver conosco? Como é que nós nos achegamos a Deus? Como é que nós nos consagramos e buscamos cada vez mais a presença de Deus? Se você parar para analisar o texto, você vai ver que a oferta de manjares, ela tinha como finalidade se consagrar para se achegar mais a Deus, para manter mais comunhão com Deus. E a lógica permanece. Depois que Cristo nos libertou e nos resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, Ele requer de nós que nós sejamos sacrifícios vivos, santos e agradáveis. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12. A nossa vida deve ser esse sacrifício ou essa oferta dada a Deus, que traz uma adoração a Deus, porque sobe com um aroma suave e agradável a Ele, e ao mesmo tempo nos aproxima dEle e faz com que Ele se aproxime de nós. E é isso que eu quero meditar com você essa noite. Como fazer para aumentar a nossa comunhão com Deus? A primeira coisa que Moisés vai destacar, que Deus vai falar por meio de Moisés, é que as ofertas de manjares, elas não devem estar contaminadas com dois elementos. Elas não devem estar contaminadas com fermento e elas não devem estar contaminadas com o que, gente? Como tem aqui? Com mel. Com mel algum. Por que não? Porque tanto o fermento como o mel, eles simbolizavam a presença do pecado. Se você ver lá no Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo: olha, não se contamine com o fermento dos fariseus. E você vai ver em outros textos falando: olha, tira o fermento. Quando você vê Deus dando as instruções lá em Êxodo para as pessoas saírem da terra do Egito, Ele diz: olha, o pão tem que ser um pão asmo, um pão sem fermento, porque retrata a ausência da contaminação. E isso é bem interessante se você entender como era o fermento naquela época. O fermento naquela época não era como hoje: você vai no supermercado, compra um pão royal lá, joga dentro do trigo, né, para fazer o bolo e você leveda toda a massa, porque essa ideia do fermento é de levedar, assim como o pecado contamina todos. E aí você começa a entender que não era dessa maneira. O fermento, ele era um resto de massa que ficava encostado num canto da casa, e com o tempo ele ia juntando mofo e bolores e ele ia sendo fermentado. Então se pegava um pouco daquele elemento já com um certo estágio de decomposição e se jogava dentro do trigo novo, de maneira que ele levedava toda a massa, e aí você tinha um pão levedado. Porém Deus está dizendo: olha, quando você se dirigir a mim, quando você vier até mim, oferecer ofertas de gratidão, ofertas de manjares, e dedicar a sua vida com um aroma suave e agradável a mim, quando você for fazer qualquer outra coisa, for fazer para a glória do meu nome, cuide de limpar o pecado, cuide de se purificar, cuide de se apresentar diante da minha presença limpo e santo.
mãos sujas. Não recebe ofertas com fermento. Isso não glorifica a Deus. Isso não agrada a Deus. Isso não sobra com aroma suave ao Senhor. Mas como é que nós devemos fazer? Eu fico lembrando de como as mulheres judias elas faziam naquela época para tirar o fermento dentro da casa. Quando se aproximava da Páscoa, que todas as pessoas tinham que limpar a casa, para que não houvesse nenhum resquício de fermento, para que esse fermento não contaminasse o pão asmo que ia ser assado. As mulheres começavam a varrer a casa de dentro para fora. Para quê? Para que todo aquele fermento fosse expurgado. E aí eu vou pegar esse símbolo, essa imagem, e aplicar para as nossas vidas. Como é que nós então expurgamos, como é que nós limpamos as nossas vidas? De dentro para fora. Confessando os nossos pecados. Purificando ou buscando a purificação a partir das nossas iniquidades. Dizendo a Deus, Senhor, eu preciso ser limpo disso, eu preciso que o Senhor me purifique desse pecado que eu cometi, eu preciso tirar e arrancar de dentro de mim toda essa mazela, toda essa iniquidade, de maneira que eu possa então me apresentar como ao Senhor, de forma agradável, e assim tudo que eu venha fazer, o Senhor receba de bom grado. Nós precisamos fazer como aquelas mulheres faziam, começar a olhar para dentro de nós e ver se na nossa vida existe algum resquício de pecado que de alguma maneira esteja contaminando aquilo que nós fazemos e que pretendemos ofertar a Deus. Porque se você pegar o que Paulo disse, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, você tem que entender necessariamente que não é para a glória de Deus apenas você vir aos domingos, que não é para a glória de Deus apenas as orações, que não é para a glória de Deus apenas a meditação na palavra, mas o seu trabalho é para a glória de Deus, o seu relacionamento com a sua esposa é para a glória de Deus, o seu relacionamento com seus filhos deve ser vivido para a glória de Deus, e qualquer outra coisa deve ser feito com o fim de glorificar e exaltar a Deus a partir das obras das nossas mãos. E tem um segundo elemento que também não deve permanecer, que não deve estar no meio das ofertas. E esse elemento é o mel. Tanto o mel silvestre, que era o mel produzido pela abelha, como o mel que saía do melaço da uva, que também era utilizado. Também era chamado de mel, como quase um doce da uva. E esse mel ele não deve estar presente nas ofertas da oferta. E eu fui perguntar, Senhor, por que mel? Qual a relação de mel? E analisando, eu comecei a identificar que no Antigo Oriente, o mel ele era utilizado nos sacrifícios dos cultos pagãos, como símbolo da natureza carnal e pecaminosa, como símbolo dos prazeres, como símbolo da doçura dos prazeres carnais. E em todas as culturas pagãs da época, os egípcios utilizavam o mel, os cananeus utilizavam os mels. Homero vai falar que inclusive os gregos utilizavam os mels também nos rituais e nos sacrifícios pagãos. Eles eram utilizados como esse símbolo do prazer carnal, o símbolo do prazer pecaminoso nos cultos sacrificiais. E Deus está dizendo, olha, não coloque mel na oferta. Uma coisa é nós fazermos algo para Deus e aquilo não está corretamente, ou aquilo não está de acordo com o que Deus estabeleceu, aquilo está contaminado com o fermento do pecado. Outra coisa é nós fazermos algo para Deus e embora aquilo que venhamos a fazer seja politicamente correto, não tenha nada de errado, mas a intenção do nosso coração ela é maldosa. E quando ela é maldosa, Deus não recebe. Nós precisamos purificar o nosso coração. Nós precisamos purificar as nossas intenções. Nós precisamos dizer, Senhor, o que me motiva, o que me impulsiona, o que me move para oferecer a Ti um sacrifício é simplesmente o desejo de ver o Teu nome glorificado. O que eu faço, o que me move a fazer certas coisas é simplesmente o desejo de ver o Teu nome engrandecido. Porque não adianta você pensar que se achega a Deus fazendo o que é certo, se a motivação do seu coração não é correta.
faz deve ser certo, quanto a motivação com que você faz deve ser correta também. E essas duas coisas precisam estar intimamente relacionadas quando nós fazemos qualquer coisa, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E me chama a atenção, nesse texto, que Moisés não se preocupou em dizer o que não podia apenas. Deus também se preocupou em dizer, olha, isso não pode, isso não é aceito, isso você não adianta queimar no altar do incenso, porque não vai subir com um aroma agradável a Deus, isso vai ser reprovado diante de mim. Mas Deus começou a ensinar como é que nós podemos ampliar essa comunhão com Ele, o que é que nós precisamos fazer para ampliar essa comunhão. E a outra coisa que Deus ensina está lá no versículo 13, mas diz assim no versículo 12: deles oferecereis ao Senhor por oferta de primícias, porém sobre o altar não subirão o cheiro suave. O que não subirá? A oferta de manjares, com fermento ou com mel. Versículo 13 diz: e toda a oferta dos teus manjares salgarás como sal. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto ou o sal da aliança do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Eu acho que esse é o único texto, o único versículo em todas as Escrituras que repete por 3 vezes a mesma palavra no único versículo. Eu não me lembro de outro, eu consigo lembrar de algumas passagens que repetem a mesma palavra por mais de 2 vezes, mas apenas em um versículo, eu acho que esse é o único que pelo menos me vem à memória, que repete por 3 vezes a mesma palavra. Isso é colocado aqui de forma à toa ou intencional? Totalmente intencional. E por que sal 3 vezes? Por que não falar de sal apenas uma vez e resolveria o caso? Mas Deus faz questão de falar de sal 3 vezes no mesmo versículo. E aí nós começamos a aprender. O sal, ele tem alguns significados. Ele simboliza algumas coisas que para os judeus e que para nós servem como símbolos que devem orientar as nossas vidas. Como assim, Ricardo? Primeiro, diz assim: e toda a tua oferta dos teus manjares salgarás com sal. Quem comia a oferta? Parte da oferta? Os sacerdotes. Você já comeu alguma coisa sem sal? Você já observou coisa tão sem graça e tão sem gosto é comer alguma comida sem sal? Quem tem problema de pressão sofre com isso, né? Até se adaptar a comer uma comida sem sal, porque o sal dá o que na comida? Sabor. E aí nós aprendemos um segundo princípio. As nossas ofertas a Deus devem estar salgadas com desejos de agradar a Deus. Quando se salgava a oferta, parte era queimada e subia com um aroma suave e agradável ao Senhor, e parte era dada aos sacerdotes, e o que sobrasse era distribuído entre os pobres para que eles se alimentassem. E o sal era colocado para que eles comessem algo saboroso, algo que fosse agradável. E as nossas ofertas devem ser salgadas, ou aquilo que nós fazemos nas nossas vidas deve ser oferecido a Deus com o desejo de agradar a Deus. Nós podemos passar domingo após domingo nos reunindo aqui, mas muitas vezes o nosso desejo de agradar a Deus está lá fora, está bem longe e bem distante. Uma coisa é fazer ou cumprir algum compromisso por obrigação, e outra coisa é fazer de livre e espontânea vontade. E isso fica muito claro no texto, porque a oferta de manjares era uma oferta voluntária. Você oferecia se quisesse, você dava se quisesse. Mas quando você oferecia, quando você fazia isso, e não era para expiação dos seus pecados, era para se achegar mais a Deus, era para aumentar essa comunhão, você só podia fazer isso se fosse de todo o coração. Isso parece uma repetição do primeiro mandamento: amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as tuas forças. E nós precisamos entender que se nós queremos nos achegar a Deus, o que nós fazemos
Será que isso está, as nossas obras e a nossa vida de comunhão com Deus está sendo agradável ao Senhor? Será que nós estamos sacrificando ou ofertando apenas por mero ritual? Como Joel fala, no texto que foi lido há pouco, rasgue o seu coração, não rasgue as suas vestes diante de Deus. Se entregue diante de Deus de todo o coração, verdadeiramente. Não porque você é obrigado a fazer, mas porque é o desejo maior do seu coração. Porque você não consegue viver sem agradar a Deus, sem estar na presença de Deus, sem fazer aquilo que Deus ama. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E é assim que nós ofertamos e colocamos sal que dá gosto ao Senhor. Nós temos que ter prazer em Deus. Por muitos anos, se você olhar na história da igreja do Brasil, não da igreja evangélica, mas no tempo da colonização, as pessoas eram forçadas, os índios, quando foram colonizados, eles eram forçados a ir para a igreja romana. Mas não havia prazer em fazer aquilo. E nós não podemos repetir esse erro. Nós precisamos entender que vir para a casa de Deus é expressar aquilo que Davi expressou: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Deve ser motivo de prazer. Você deve contar os minutos para dizer: eu vou estar na presença de Deus de forma mais intensa. Eu vou me acordar um pouco mais cedo para estar em comunhão mais com Deus. Eu vou dormir um pouco mais tarde, ou então eu não vou dormir um pouco mais tarde, mas eu vou começar mais cedo a minha devocional, porque o meu desejo é estar com o meu Senhor. E nós precisamos fazer isso. Agora, isso só é feito, gente, voluntariamente. Não pense que Deus não vai sondar os corações e não vai compreender aquilo que você está fazendo. Você pode até estar fazendo o que é certo, sem fermento, mas às vezes você está fazendo por obrigação. E nada é feito para Deus por obrigação, porque isso não sobe como aroma suave a Deus. Você pode até fazer, mas Deus não vai se agradar. Quando Paulo vai falar das ofertas, lá no segundo livro de Coríntios, ele diz que ela deve ser feita com o quê? Deve ser dada como? Com alegria, e não por constrangimento. Porque Deus ama quem? A quem dá com alegria. Mas no mesmo versículo, o sal é novamente repetido. E um outro princípio é ensinado. E diz assim: e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto, ou o sal da aliança com o teu Deus. No templo, não era a época do templo, mas no templo de Salomão, havia um local, um recipiente onde guardava o sal da aliança. O sal que simbolizava o concerto. E esse sal era utilizado nos sacrifícios, e provavelmente isso deveria acontecer aqui no tabernáculo. Provavelmente isso existia no tabernáculo. E aí eu comecei a perguntar: mas Deus, certo, então é o que? É para salgar como e dar sabor nas nossas ofertas? Não, o sal tinha um segundo elemento além de dar sabor. O sal tinha uma propriedade de conservação, de preservação. E o que nós começamos a entender quando Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, é que nós fomos chamados para conservarmos, para paralisarmos ou de alguma forma retardarmos esse processo de degradação da humanidade. Se você pegar uma carne e deixar ela ao ar livre, ela vai começar a apodrecer. Os antigos não tinham geladeira como nós temos. E o que é que eles faziam para conservar a carne? Salgavam. E essa carne, então, ela não apodrecia. Ela era conservada por causa desse elemento que existe no sal, que permite ou que impede a destruição, a decomposição do alimento. E aí Jesus chega e diz: nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal perde o seu sabor, de nada ele
vale. E se nós perdemos a nossa essência, que é de conservar a nossa aliança com Deus, de preservar a nossa comunhão com Deus, de que valor nós teremos? Que valor nós teremos? Que serventia nós teremos? Se nós perdemos a nossa essência, que é a comunhão com Deus. Quando você chega no capítulo 26, Levítico, lá no versículo 11, e você vê que o resumo de todo o livro está ali, nos versículos 11 e 12, dizendo, olha, tudo isso só tem sentido se Deus estiver presente. Se Deus não estiver presente, tudo isso perde sentido, gente. Aí a gente entende porque Joel profetizou. Olha, não rasgue as vossas vestes, porque era comum rasgar as vestes, visto que vestes de pano de saco, colocar a cara no pó e entrar em jejum. Deus estava dizendo, não rasgue as vestes, rasgue o coração diante de mim. E aí ele profetiza no mesmo texto, porque haverá um tempo em que eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, sobre jovens, sobre mulheres, sobre escravos, sobre livres, sobre judeus e sobre gentios. Porque o principal na vida da igreja é Deus presente. O papel principal, ou o personagem principal nessa dinâmica religiosa que nós vivemos é a presença de Deus. Se Deus não estiver presente, tudo está perdido. Somos como um barco à deriva, sem esperança alguma, olhando no horizonte e delirando, tendo ilusões de que encontraremos algumas ilhas como um pouco seguro. Nós precisamos entender que nós precisamos pegar o sal da aliança e salgar a nossa vida, salgar a nossa comunhão com Deus todos os dias, lembrando tudo aquilo que Ele fez por nós e lembrando o pacto agora que nós temos com Ele no sangue do seu Filho. Porque se isso não for feito, nós vamos caminhar como Israel. Tinha todo o ritual à sua disposição, tinha a lei, tinha os profetas, tinha os patriarcas, tinha a aliança. Mas onde Israel foi parar? O reino do norte foi parar no cativeiro assírio e nunca mais voltou. O reino do sul, Judá, foi parar no cativeiro babilônico. E poucos retornaram de lá. Se nós não entendemos que nós temos que salgar a nossa comunhão com Deus, a preservação, lutarmos para nos mantermos fiéis à nossa aliança com Deus, nós estaremos nos afastando dele. E esse é um atestado de óbito. Nós precisamos começar a refletir como anda as nossas vidas e o que é que nós estamos fazendo para preservar esse relacionamento, para preservar essa aliança com Deus. Só que eu quero tratar uma outra coisa dessa aliança. A aliança no conceito é uma aliança feita com Deus, mas entre Deus e uma pessoa individualmente? Não, entre Deus e o seu povo. E ela requeria duas coisas de nós. Quando você lê lá em Levítico capítulo 16, você vai ver que o segundo mandamento também se encaixa aqui. Não é apenas amar a Deus sobre todas as coisas, mas é amar o próximo como a ti mesmo. É essencial para a manutenção dessa aliança que nós lutemos para preservar a unidade da fé no vínculo da paz, a comunhão entre os irmãos. Nós sozinhos não somos nada. Se Deus tivesse desejado fazer alianças individuais, ainda que Ele tenha feito, mas para que nós vivêssemos isolados e sozinhos, Ele não teria feito nem trazido a necessidade da unidade do corpo de Cristo no vínculo da paz. É por isso que Paulo vai dizer que nós devemos perseverar, lutar para, nos esforçarmos para o quê? Manter esse vínculo. Porque isso é essencial e fundamental para a sobrevivência de quem? De Deus? Não, nossa. Igreja forte. Igreja forte é a igreja unida. É a igreja que persevera no mesmo propósito, em manter e preservar a aliança com Deus. E aí Moisés chega então e diz, em toda a tua oferta, acho que é parte 5 do versículo já, oferecerás sal. Sal de novo. Eu já estou com a pressão lá em cima, de tanto sal que o Ricardo falou hoje. Sal de novo? É. Mas qual é o terceiro significado, o sentido do sal? Os antigos entendiam que o sal ele era indestrutível.
salgavam, colocavam no fogo a carne, e quando tiravam a carne do fogo, ela estava salgada. E nós sabemos disso, nós fazemos churrasco, colocamos sal na carne, colocamos a carne no fogo, tiramos a carne do fogo e o sal continua lá, está salgado. Se você botar muito sal, vai estar muito salgada a carne. Por quê? Porque eles entendiam e achavam que o sal era indestrutível. E na mente daquelas pessoas, isso simbolizava algo da aliança deles com Deus e das ofertas que eram oferecidas a Deus. Mas só que é um detalhe aqui nesse final do versículo. Ele diz: em toda a tua oferta. É o livro de Paulo: quer façais, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Aí eu lembro de Jesus dizendo que nós somos sal da terra. E aí eu começo a entender que se a oferta salgada ela ia para o fogo, ela ia para o fogo para ser o quê? Provada. Quando ela era queimada, e é por isso que não podia entrar o fermento, ela era queimada para ser, além de purificada, era queimada para ser provada diante de Deus, para saber se aquilo estava condizente com a vontade de Deus. Aí eu me lembro de quando as Escrituras falam que nós teremos nossas obras provadas pelo fogo, como que pelo fogo. E aquelas que for ouro, prata e pedras preciosas, elas não serão consumidas pelo fogo. Mas se as obras das nossas mãos forem feno, palha e madeira, elas serão consumidas. E ele não estava se referindo aos incrédulos, ele estava se referindo aos crentes. E aí eu começo a entender esse versículo que se o sal é um elemento indestrutível, as nossas obras ou as obras das nossas mãos, aquilo que nós fazemos, deve ser salgado com esse tipo de sal, no sentido de que o que eu faço não pode ser destruído pelo fogo, mas ficará marcado para toda a eternidade. E é isso que significa, e é esse o sentido do galardão. Ficará marcado para toda a eternidade. Aí eu começo a salgar a vida das pessoas. Eu começo a salgar a vida das pessoas à medida que eu começo a exalar o bom perfume de Cristo, à medida que eu começo a demonstrar o amor de Cristo fluindo dentro de mim, à medida que eu começo a agir com justiça, com verdade, com equidade nos meus negócios, à medida que eu começo a olhar para as pessoas e ter compaixão. Isso são obras que são salgadas com um sal indestrutível, que subirão e ficarão marcados por toda a eternidade e que Deus se agrada. O que nós não podemos é sabermos de tudo o que Deus requer de nós e fazermos de conta que apenas cumprir os nossos rituais, que são fundamentais para a nossa vida, poderão nos sustentar sem praticá-los. Você não tem que ser crente aqui, você tem que ser crente o tempo todo. Essa é a ideia de Paulo lá em Romanos capítulo 12. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racionalmente você faz, intencionalmente você faz, porque você reconhece o que é certo, sabe como fazer o certo e intencionalmente você faz o que é certo para a glória de Deus. E aí isso sobe com um aroma suave, agradável ao Senhor e fica registrado na eternidade, porque é provado pelo fogo, mas não é destruído. Eu quero concluir dizendo que a comunhão com Deus, a vida é um processo de santificação, não de regeneração, certo? Não o momento da regeneração quando Deus nos libertou do reino das trevas do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, mas a vida de santificação é uma vida de mão dupla. Nós temos que exercer a nossa santidade e nós temos que buscar fazer isso de forma consciente, porque esse é o nosso culto racional e é isso que agrada a Deus. E o que me chama mais atenção é que Paulo diz para oferecer como sacrifício vivo e não morto. Ele não estava falando do martírio em si, mas ele estava falando que dia após dia tudo que nós fazemos é como um sacrifício, ou deve ser como um sacrifício, onde nós sacrificamos
algo em nós que não agrada a Deus para fazer algo que agrada a Ele. É o mesmo princípio da oferta de manjares. Eles deixavam de utilizar a flor de trigo, de farinha de trigo, para se alimentarem, para poder levar ela até o templo e ofertar ela a Deus, de forma que Deus se agradasse disso, e como símbolo do desejo, da disposição do coração deles, que Senhor, eu quero me achegar mais a Ti, eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero me dedicar a Ti, eu quero me consagrar a Ti. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, louvado seja o Teu santo nome. Nós queremos Te dar graças, Senhor, pela Tua palavra e pelo que Tu tens feito hoje, entendendo que o Senhor nos salvou, mas o Senhor requer de nós disposição favorável, prontidão e bom ânimo para Te buscar, para se santificar, para desejar estar contigo, para amar estar na Tua presença. E nós queremos nessa noite Te agradecer e Te louvar por isso, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Recebe a nossa oração, Senhor, e aplica a Tua palavra nas nossas vidas. É assim que eu te oro, no nome santo de Jesus.